Ok? Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Disse Jesus a Simão: não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que o Espírito Santo possa estar colocando essa palavra na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior, e fazer com que possamos entendê-la de modo que possamos aplicar em nossas vidas. Amém? Bem, a semana passada nós falamos um pouco no texto de Lucas capítulo 1, de 1 a 4, e nós vimos que Lucas, que era médico, um homem culto, inteligente, e que escreveu o Evangelho segundo Lucas e também o livro de Atos, diz que ele escreveu uma narrativa de forma organizada, de modo que aqueles escritos que foram endereçados a um homem chamado Teófilo, e que ele chama de Excelentíssimo, dando a entender que aquele homem deveria ser um oficial romano. E ali nós vimos que Lucas, ele começa a narrar os fatos, os acontecimentos, os eventos que Jesus havia feito, os milagres, as curas, e até mesmo sobre o seu poder divino sobre a natureza. E esse texto que nós lemos, que o título tem como uma pesca milagrosa, está entre os milagres que Jesus fez
em seres humanos, curando, expulsando demônios, libertando pessoas de espíritos malignos. E ele aparece no meio, porque antes e depois está se referindo a curas. E esse texto que está inserido também fala de milagre. Mas esse milagre é um milagre que está sobre a natureza. Ele tem controle, domínio, até mesmo sobre toda a criação e sobre tudo que existe na terra. E nós vimos que nessa grande pescaria, antes de Jesus operar o grande milagre, diz que ele chega à beira do mar, o mar da Galileia, e uma multidão estava querendo lhe ouvir. A multidão estava seguindo Jesus por causa dos milagres que ele fazia. E então diz que quando ele chegou ali à beira-mar, estava uma grande multidão. E ele, para se afastar um pouco da multidão, ele foi e entrou em um barco. O barco que ele escolheu foi o barco de Simão Pedro. E diz que ele mandou empurrar o barco, afastar um pouco da beira do mar, e começou a falar para a multidão. E aqui nós podemos destacar algumas coisas importantes nesse texto. Então, a primeira coisa que nós podemos destacar é que a multidão desejava ouvir a palavra de Deus. A multidão desejava o quê? Ouvir a palavra de Deus. Coloque aí para mim, Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Sabemos que muitos ali estavam apenas por causa dos milagres, mas uma grande maioria estava ali para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão fascinante, que atraía as multidões para ouvir a palavra. A palavra de Deus, ela tem que ter essa prioridade na nossa vida. O culto sem Bíblia, sem palavra de Deus, é um culto incompleto. A palavra de Deus é que nos norteia. A palavra de Deus é que nos dá direção. A palavra de Deus é aquela palavra que nos dá entendimento, revelação. Então aquela multidão que estava sedenta pela palavra, aquela multidão estava ali para se alimentar da palavra. A palavra de Deus é como um pão que alimenta o nosso espírito, a nossa alma. Nós comemos cuscuz, comemos carne assada, comemos feijão, alguns comem mocotó, rabada, fatada, buchada, e aí vai. Hein? Todas essas coisas. E outros comem legumes, né? Comem uma comida mais leve, mais saudável. Mas a palavra de Deus, meus irmãos,
Assim como nós nos alimentamos para manter o físico e para termos forças para caminhar, para falar, para agir, para reagir, para trabalhar, nós só temos forças espirituais quando nos alimentamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é pão espiritual. Quando deixamos de ouvir a palavra, nós vamos enfraquecendo. Quando nós ouvimos a palavra, nós saímos alimentados. E ali estava uma multidão sedenta, querendo ouvir a palavra de Deus. E Jesus ensinava a palavra àquela multidão. A palavra renova a nossa fé, a nossa esperança. Quantas vezes nós, às vezes, estamos parece meio desanimados, desencorajados. Mas ao ouvir uma palavra, a palavra de Deus que vai lá na alma, no espírito, e então nos desperta, nos sacode, nos levanta, e nós somos estimulados a viver por essa palavra que desperta a gente do sono espiritual. E por isso mesmo que nós precisamos entender que a palavra de Deus, como diz a Bíblia, em Romanos 10, 17, que a palavra de Deus, ela desenvolve a fé. Diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, para guiar a sua vida, é luz para o seu caminho, para iluminar a sua vida, de tal modo que você não ande na escuridão do pecado. A palavra de Deus é luz, ela abre o entendimento, ela dá direção, ela abre os olhos espirituais, ela faz com que nossos ouvidos espirituais possam estar aguçados para entender a palavra de Deus. Então a multidão estava ali, em primeiro lugar, por causa da palavra, queriam ouvir a palavra. Mas também eu acho interessante que lá em Lucas 9, coloque aí para mim, Lucas 9, versículo 11, esse texto também tem a ver com a multiplicação, ou com o milagre dos peixes. Diz, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então nós vimos que nesse texto diz que ele acolhia as multidões. Ele não dispensava as multidões, porque quando a multidão chegou, os discípulos ficaram apavorados. Disseram, nós não temos comida para alimentar essa multidão. Despede a multidão, nesse texto. E Jesus disse, não, vamos acolher a multidão. Ele acolheu a multidão e começou a ensinar a multidão sobre o reino de Deus. Irmãos, tem muita gente faminta da palavra de Deus, precisando de Jesus. A vida está um caos, está uma bagunça total, sem direção, sem paz, sem alegria, sem coragem, sem ânimo, mergulhando nos seus medos, nas suas fobias, e deixando de viver a vida que Deus promete, a vida abundante. Diz que Jesus mandou acolher a multidão, e diz que ele curava aqueles que tinham necessidade de cura. Jesus é aquele que procura atender a necessidade do ser humano como um todo, não só no espírito, na alma, mas também ele atende às necessidades fisiológicas.
Ele é aquele que está atento às nossas necessidades. Eu quero dizer hoje, se você tem uma necessidade, Jesus não está indiferente. Ele quer lhe acolher, mas Ele também quer atender a sua necessidade. E todos ali foram curados por Jesus. E Mateus 9,36. Em Mateus 9,36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Diz que quando ele via as multidões que estavam se aproximando dele, como pessoas que estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, que não tinha direção, que não tinha quem guiava, que não tinha quem procurava conduzir para o aprisco, para as águas tranquilas. Mas então diz que Jesus se compadecia da multidão. Então Jesus é aquele que se compadece da gente, se compadece de nós. Eu quero dizer que Ele não está indiferente à sua dor, à sua aflição, à sua angústia, aos seus medos. Não, Ele não está indiferente a nada disso. Ele não está indiferente sobre a sua condição financeira. Ele está indiferente sobre a sua vida emocional. Ele quer hoje te abençoar, mas Ele quer que você se aproxime dEle e se aproxime com fé. Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, é aquele que nos acolhe, é aquele que nos sara, é aquele que olha para a gente com compaixão. E diz que ele vê a multidão como ovelha que não tem pastor. Voltando ao texto de Lucas 5, a segunda coisa que podemos destacar, Lucas 5, os versículos 4 e 5. É a palavra de Jesus e a obediência de Pedro. O versículo 4 e 5 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele disse: olha, mestre, pescamos a noite inteira, somos pescadores profissionais, sabemos aqui onde tem peixe, mas estamos aqui cansados, exaustos, decepcionados, trabalhamos em vão a noite inteira. Não é fácil você trabalhar uma noite inteira, o dia todo, e não ter o seu salário, e não ter a sua recompensa, e não ver o resultado do seu trabalho. E diz que eles estavam ali decepcionados com a pescaria, e diz que já estavam desistidos, estavam lavando as redes. Eles já tinham desistido da pescaria. E Jesus chega e diz para Pedro: avance um pouco e lance a rede, ou as redes. E ele disse: mestre, sob a tua palavra eu lançarei. Irmãos, quando nós confiamos na palavra de Deus, na palavra de Jesus, e quando Ele nos concede uma palavra que nos dá destino, que nos dá direção, nós precisamos então confiar e lançar a nossa rede. Ele, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando ele lançou a rede, diz que saiu cheia de peixes, ao ponto que a rede estava rompendo. E ele chamou os outros companheiros dos outros barcos, vieram e encheram 2 barcos de peixe. E ali Jesus operou um milagre, e uma grande bênção aconteceu. O milagre da grande pescaria, muito peixe. A bênção de que
os barcos se encheram de peixes, não só o barco de Pedro, a bênção também, ela transbordou para a vida de seus companheiros. Eu quero dizer que Jesus vai liberar uma bênção tal na sua vida, que não vai ficar só para você, mas vai ficar também para os seus companheiros, vai ficar para a sua família, vai ficar para aqueles que trabalham com você, vai ficar para aqueles que estão próximos de você. A bênção não vai ser só para você. Você vai ser tão abençoado que vai sobrar, vai sobejar, que vai derramar, transbordar para os outros. Agora não seja egoísta de não querer dividir a bênção com o seu irmão, com o seu próximo. A bênção não é só para a gente, é para os outros também. E aí diz que ele disse: Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Então ele obedeceu a palavra de Deus. Então o segredo do sucesso foi a obediência à palavra. Diga comigo, o segredo do sucesso é a obediência à palavra. Vejam aí comigo Josué, coloca Josué capítulo 1, os versículos 7 e 8. Josué 1, 7 e 8. Aí está o segredo do sucesso. Josué estava para levar o povo para a terra prometida. Era o sucessor de Moisés. E ele estava cheio de medo, tremendo de medo, porque estava sucedendo um líder experiente. Não era fácil. E era um desafio, ele introduziu o povo na terra prometida. E ele estava com medo. Ele estava temendo. E o Senhor chega para encorajá-lo. E aí vem primeiro a palavra dizendo: tão somente. O que é que o Senhor disse para ele? Tão somente. Ser forte e muito corajoso. Diga para essa pessoa linda que está aí do seu lado, diga assim: seja forte e corajosa, ou corajoso. Mas olhe nos olhos dela, diga: seja forte e corajoso. A primeira coisa que o Senhor faz é tirar o medo de dentro da gente e colocar força, colocar fé, colocar coragem. Todos nós temos momentos de medos, mas a coragem deve suplantar o medo. Quando nós somos encorajados, estamos com confiança, o medo desaparece, porque a confiança, a fé, ela vai suplantar o medo. E o medo vai sair para dar lugar à coragem. E ele diz assim: seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, amados, o segredo do sucesso é a obediência à palavra. E para obedecer à palavra tem que ser forte e corajoso, irmãos. Porque não é fácil às vezes. Quando nós queremos ser fiel à palavra, nós temos que ter força, temos que ter coragem para dizer não ao pecado, para dizer não a Satanás, para dizer não às coisas que vêm para nos afastar de Deus. Então é preciso dizer não para o adultério, para as drogas, para o roubo, para as bebedices, para o tigrinho, né? Sabia que tem gente crente que joga tigrinho? Aí eu falava: pastor, esse é um demônio devorador que está destruindo a vida de muitos. Um tal de tigrinho, não sei, não conheço ele não, mas já ouvi falar dele. É um devorador. Tigrinho, tigrão, tigresa e muitos outros
tigres que estão aí devorando, destruindo. Então nós precisamos ser fortes e corajosos para vencer as tentações. E quando você está plantado na palavra, meu irmão, você pode dizer que você é forte. Você vence pela palavra da fé que está no seu coração. A palavra da fé está dentro de você, está perto de você, na sua boca e no seu coração, no seu interior. A palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que lhe estimula, a palavra que lhe tira de lá do calabouço, lhe tira do chão, e essa palavra que lhe estimula a vencer e olhar para o alto e não viver olhando para o chão. Porque tem gente que só vê miséria, só vê desgraça. Nós precisamos viver como águia, olhar de cima e saber que nada poderá nos destruir. Por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, Senhor, porque Tu estás comigo. Se o Senhor está com você, você pode estar no vale da sombra da morte, você não vai temer, porque Ele é a sua força, Ele é a sua segurança, Ele é a sua proteção, é Ele quem vai te dar vida e vida com abundância. Nenhum mal vai chegar na tua tenda. Precisamos se submeter à palavra de Deus. Hebreus 4:12. Coloque para mim Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Essa palavra, olha, não sei com você, mas comigo acontece. Tem uns versículos na Bíblia que eles me acompanham há anos. Em um determinado momento da minha história, eles marcaram a minha vida. Esse é um. Hebreus 4:12. E quando a gente lembra, a gente não esquece mais nunca, porque ele entrou no coração, na alma, acabou. Ele está internalizado. Eu sei de qual é esse versículo, porque eu vivi um momento com ele, uma experiência com ele. Diz: porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. A palavra é viva e é eficaz. Ela é penetrante. E a palavra de Deus diz que ela é eficaz, é mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é poderosa. Uma época dessa, se aproximando do Natal, eu trabalhava em Itaquipe, e naquele tempo eu fazia também o seminário, estudava em Salvador, trabalhava em Itaquipe, morando em Salvador, trabalhava em Itaquipe, vinha direto do ônibus já ia direto para o seminário, chegava em casa meia-noite, ou um pouquinho antes. Era a minha trajetória. E uma época dessa, já próximo do Natal, já naqueles dias que, geralmente, lá na empresa, quando chegava essa época, o pessoal, no final da tarde, já era festa. Bebida, já começavam lá.
ou alguns saíam, horário de almoço para beber e voltavam já. Aí eu levava sempre minha Bíblia e sempre, geralmente na viagem eu tirava um cochilo, porque eu dormia pouco. Não tinha tempo para dormir. Aproveitava a viagem. Mas antes eu dava uma lida na Bíblia. E eu estava lendo exatamente esse versículo antes do ônibus sair, de Hebreus 4:12. Estava ali lendo essa passagem. E um rapaz, trabalhava lá, um colega de empresa, ele já estava alcoolizado. E quando ele estava alcoolizado, dava espaço muito para o demônio. E ele entrou no ônibus. Eu estava sentado na poltrona de um lado e tinha um senhor do outro lado chamado Maximiano. Um homem muito inteligente, muito culto, que falava na ponta da língua. Aí, esse camarada entrou e ele parou de frente a mim, na poltrona que eu estava, e ficou ali parado, me encarando. Eu vi que ele estava parado ali, eu continuei lendo Hebreus 4:12. Ele ficou ali um tempo, eu não dei bola para ele, continuei firme na palavra. Ele foi lá para o fundo do carro. Quando ele saiu, o Maximiano, ele não era evangélico. Ele virou para mim e disse: irmão, ele falava mesmo, irmão, você viu? O diabo, o bicho estava furioso. Encarou o irmão, mas ele foi embora, não aguentou. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, irmãos. Essa palavra penetra na alma, no espírito, nas juntas, medulas, e diz que é apta para discernir até mesmo os pensamentos e as intenções do coração. Nós precisamos crer nessa palavra de Deus, que é a palavra real. E por isso, precisamos depositar confiança na palavra de Deus. Sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Lance a sua rede sobre a palavra de Jesus. Creia que 2025 vai ser um ano em que Jesus vai fazer algo extraordinário na sua vida. E você vai crer nas promessas de Deus. Você não precisa entender, só crer. E você vai ver os resultados. Amém? Então, o resultado da obediência. Terceiro, o resultado da obediência à palavra de Deus. Lucas 5, 6 e 7. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Aliás, desculpe, versículos 6 e 7. Isto fazendo, ou seja, depois lançou as redes, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Então, mas quando ele obedeceu a palavra e lançou as redes ficaram cheias de peixes, encheram os barcos, e eu creio que até muitos peixes voltou para a água. Então, amado, nosso Jesus é aquele que opera o milagre quando nós cremos na palavra dele. E eu quero dizer, pode ter certeza, agora a semana que nós vamos estar no Profetizando 2025, vai ser liberada palavras proféticas nesse lugar. E nós vamos experimentar coisas extraordinárias no ano de 2025. Não olhe para as circunstâncias.
Não fique olhando para, né, o que está acontecendo. O cenário não é bom. O cenário não é, né, brasileiro não é bom. Não tem nada que você possa até dizer assim, isso aqui me inspira uma confiança. Não, não está inspirando confiança. Mas eu quero dizer que quando nós andamos sob a palavra, nós cremos na palavra, nós somos guardados, protegidos, somos abençoados. A bênção do Senhor é liberada na nossa direção. E eu quero nessa noite profetizar que a bênção do Senhor virá sobre a sua vida e você será abundantemente abençoado para a glória do Deus Pai. Aleluia. Então, a bênção vai ser transbordante. Em obediência à palavra de Deus, milagres irão acontecer na sua vida. E as bênçãos irão transbordar na sua casa. De modo que amigos, irmãos, vizinhos vão ser abençoados por intermédio de você. Quarta coisa. O milagre da pesca maravilhosa ficou claro para que Pedro e seus companheiros e os companheiros que creram na palavra e que estavam com ele recebessem a bênção e temessem a Jesus. Os versículos 8 a 10 de Lucas 5 diz assim: vendo isto, ou seja, aquilo que aconteceu, o milagre, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A partir daquele momento, daquela pesca milagrosa, Pedro chegou a entender de que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o prometido às nações, aquele que haveria de vir ao mundo para restaurar o povo de Israel, restaurar a humanidade, para perdão dos pecados. E ele disse: Senhor, retira de mim, eu sou um pecador. Ele disse: o Senhor é divino, eu sou pecador, eu não posso ficar perto do Senhor. Só que Pedro não entendia que Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus veio para se aproximar do pecador, para que o pecador fosse abençoado através dele. Nós somos abençoados por Jesus. Jesus se aproxima de nós, e quando nós também nos aproximamos dele, nós cremos de que ele é quem nos abençoa. A bênção vai correr atrás de você. Você não vai correr atrás da bênção, é a bênção que vem atrás de você na sua direção, meu irmão. Porque tem gente que corre atrás da bênção e a bênção não chega. Mas quando você crê na graça de Jesus, na bondade de Jesus, na misericórdia dele, a bênção vai correr atrás de você. Ela vai correr atrás de você. Amém? A bênção vai correr atrás de você. Quantos creem nisso? Que a bênção, ela vai correr atrás de você. Porque quando nós corremos tanto atrás da bênção, e parece que nós não encontramos, é porque nós estamos correndo e estamos confiando na gente mesmo. Nós estamos confiando na nossa força, estamos confiando na nossa inteligência, estamos confiando nos nossos diplomas, estamos confiando na nossa sabedoria humana, nós estamos confiando nas espertezas, nós estamos confiando em tudo que nós
podemos fazer, e então, irmãos, a bênção não chega, mas quando você se desprende e diz: olha, Jesus, eu estou aqui, eu sou um pobre pecador, necessitado da tua graça, da tua misericórdia, olha para mim, Senhor, e Ele vai te contemplar, e Ele vai atrás de você, a bênção vai chegar na sua vida, na sua casa, e vai te alcançar, meu irmão. Nenhum mal vai chegar na tua tenda. Por isso que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Eita Deus bom, maravilhoso, né? É o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus eterno, o Deus forte. Então, quando ali Pedro se prostra aos pés de Jesus, ele pede para Jesus se afastar dele, que ele era pecador. Jesus não se afasta do pecador, mas se aproxima para abençoá-lo e para transformá-lo. Jesus se aproximou de você para transformar você, meu irmão, para mudar a sua mente, para mudar seus conceitos, para mudar o seu modo de ser. Quando Jesus entra na nossa vida é para provocar uma mudança na nossa vida. Se éramos amargos, ficamos mais doces. Se tinha um coração duro, de pedra, esse coração se torna um coração sensível. Se era aquela pessoa que era um depósito de mágoa, de rancor, de ódio, esse coração está sendo transformado. Sabe por quê? O sangue de Jesus vai removendo, vai purificando, vai limpando, tirando toda a impureza, tirando toda a impureza, dando tranquilidade, dando paz, dando alegria, dando amor, dando perdão, dando esperança, renovando as suas expectativas. E você agora já não olha mais para aquela pessoa que já praticou talvez um mal contra você, com ódio, com raiva, com ira. Você olha para ela e diz: eu te perdoo, eu te amo. Quem aqui já assistiu o filme A Forja? Quem já assistiu A Forja aqui? Alguns dos irmãos já assistiram. A maioria. Quem não assistiu? Deixa eu perguntar, quem não assistiu? Assista A Forja. Muito interessante. A Forja. Você saiu do cinema até pouco tempo, você vai encontrar, vai comprar ele por enquanto, não está, acho que disponível, não tá, na Premiere. Você compra e assiste em casa. Faz uma pipoca e come aí com a esposa, com os filhos. Eu quero assistir de novo. É muito bom, muito interessante, que eu quero assistir de novo. Amém? Então, Jesus se aproxima do pecador para transformar e para abençoar. Após essa experiência, disse Jesus a Pedro, versículo de número 10. Vamos ver o que foi que Jesus disse para Pedro. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, não temas. Doravante? Doravante? Disse: vocês daqui por diante vai ser pescador de homens.
Muitos de vocês aqui serão pescadores de homens e de mulheres, trazendo para o reino de Deus, tirando do lamaçal do pecado, tirando das suas fantasias, tirando desse mundo de horror, de caos, desse mundo destroçado, desse mundo que não tem mais, parece que esperança. Irmãos, Jesus é a esperança desse mundo. Por isso que hoje, muitos atores, muitos artistas, muitos jogadores de futebol estão descobrindo isso, que Jesus é o caminho, que Jesus é a esperança, que Jesus é a vida, né? E estão se convertendo a Cristo. Jesus está entrando nas universidades, está entrando nos estádios, está entrando em Hollywood, está entrando nos ambientes mais hostis, transformando pessoas, abençoando, libertando, para que essas pessoas sejam pescadores de homens, sejam pescadoras de mulheres. Eu profetizo que você também, meu irmão, minha irmã, será pescador ou pescadora de mulheres ou de homens. Trazer pessoas para Jesus, levar essas pessoas a conhecer o ambiente de vida eterna, esse ambiente de paz, de alegria, esse ambiente que transforma, que liberta, que cura. Eu quero concluir. Jesus, irmãos, ele transforma o ser humano no todo. Transforma a maneira de pensar. Porque tem gente que diz assim: eu não mudo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Jesus, quando entra, ele muda por completo a vida da pessoa. Ele tira a incredulidade e põe fé. Ele tira o medo e dá coragem. Ele tira o ódio, a mágoa e coloca amor, perdão. Ele remove a tristeza, a angústia da alma e coloca alegria, paz no Espírito Santo, renovo. Então Jesus é aquele que vem para nos dar vida e vida com abundância. É por isso que ele diz assim, olha, ele chega assim e diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim. Coloquem para mim. Vinde a mim. Esse versículo não se aplica só às pessoas que não são crentes, é aplicável a qualquer pessoa. Quando eles vinde a mim, qualquer pessoa, os que estão cansados, estão com a alma cansada, fadigada, uma alma cansada, que parece que a vida perdeu o sentido, uma alma cansada, decepcionada por tantas coisas, até mesmo que conviveu dentro da igreja, já experimentou de tantas bênçãos, de tantos milagres, e que experimentou a presença de Deus, e que está hoje triste, desanimada, angustiada, desistida. E Jesus diz, olha, venha para mim. Olha só, Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora veja só o versículo seguinte. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus oferece descanso para a alma. A alma abatida, a alma angustiada, a alma desesperada, a alma sem esperança, a alma que parece que já não tem mais sentido para a vida. Jesus diz, olha, venha para mim, experimente, eu vou dar alívio para você, eu dou alívio para a sua alma, eu curo o seu coraçãozinho que está ferido,
que foi ferido por alguma coisa, foi ferido por alguém. Ele disse: eu vou dar alívio para a sua alma. E o que é alma aí? A alma se refere à mente, se refere ao coração, se refere aos sentimentos, se refere aos desejos. Todas essas coisas. É uma alma cansada, triste, abatida, desiludida. Mas Jesus está aqui para renovar. Eles: vinde a mim. Eu quero orar por você hoje, que talvez precise renovar a sua alma, se encher de alegria, de paz, de esperança. Eles: vinde a mim. Eu quero orar por você nessa noite. Você que precisa ter, quem sabe, uma nova experiência com o Senhor. Reviver uma nova experiência com Deus. Eu quero orar por você agora. Eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, e eu vou orar por você. Você que está cansado, você que se sente